Olá, eu sou a Annelise. Eu sou a Natália. E eu sou a Letícia. E hoje estamos com um novo episódio do nosso Pode Cuidar. E o nosso tema de hoje é envelhecimento. Um tema super complexo, né? Cheio de mitos também, mas muito interessante porque todos nós vamos passar por isso, né? E vocês já perceberam como todo mundo quer viver muito, mas não quer envelhecer? Verdade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa relação, né? E falando um pouquinho sobre o próprio envelhecimento, ele é um processo natural e multifatorial, né? Então tem muitas coisas envolvidas ali no envelhecimento, então alimentação, hábitos de vida, né? Saúde, enfim, ambiente, né? Tipo de trabalho de cada um, então tudo isso vai estar envolvido no envelhecimento, né? Sim, e é bem legal a gente lembrar que existem dois tipos de envelhecimento, né? Que é o envelhecimento cronológico, que é o número da idade que a gente tem, que é desde quando a gente nasce, e que vai estar lá no nosso documento de identificação. E todo mundo vai estar no mesmo ritmo sempre. E tem o envelhecimento biológico também, né? Que é como o corpo se sente e como ele funciona. E ele é muito influenciado pela genética, como a Anne falou, pela exposição solar, pelo estresse, pela forma como a gente se alimenta. E um exemplo legal disso, que a gente tem no nosso dia a dia, é até de um famoso que todo mundo conhece, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele tem um envelhecimento cronológico, que é a idade dele mesmo, de 40 anos. Mas ele passou por alguns testes esses dias mesmo, e ele descobriu que o envelhecimento dele biológico gira em torno de 29 anos. Então, assim, essa vida saudável, seguir uma alimentação saudável, uma dieta, um treino muito focado no que ele realmente quer seguir, fez com que ele tivesse essa qualidade de vida, né? Mas cada um vai tentar manter o seu nível, né? Para que a gente chegue lá um dia com 80, 90 anos, com um envelhecimento biológico menor, né? Sei lá, 40 anos, 50 anos, que eu acho que todo mundo quer chegar nisso. É a busca, né? É a busca disso. De todo mundo, é verdade. E o Cristiano Ronaldo, ele é muito focado, né? Ele tem resultados ótimos, já por isso, né? Mas realmente ele tem até ele mostra até procedimentos estéticos, isso. né? Mas tudo pensando em longevidade. Ele vai aliando tudo isso, né? Um estilo de vida muito regrado, seguindo dietas, treino, com procedimentos estéticos, né? Bem legal. Bem legal. E aproveitando isso que a Lê traz, também a gente pode pensar que tempos atrás, nas gerações antigas, parece que as pessoas não tinham tanto preconceito e tanto tabu com o envelhecimento, né? As pessoas não tentavam distanciar dessa fase da vida. Até quando tu traz, Anne, que a gente vai passar por isso, a gente já tá passando, né? Já atingimos algumas fases aí, mas claro, esse exemplo que a Letícia trouxe é muito importante a gente pensar. Essa questão do medo do envelhecimento, por que vem aumentando cada vez mais e por que isso vem sendo pauta nos últimos tempos? Sim, verdade. Né? Se a gente for olhar na época dos nossos avós, eles não tinham problema com isso, pelo menos não tinha voz para esse assunto, né? Esse assunto talvez não tinha espaço, até porque o estudo talvez não era tão avançado para essa área do envelhecimento e hoje vem sendo muito estudado, tanto na parte da estética quanto na parte psicológica também. Porque quando a gente fala na parte psicológica, o envelhecimento ele é um aspecto que é muito trabalhado nesse quesito também, porque conforme as pessoas vão envelhecendo, muitas pessoas lidam com a negação, né? Então, iniciar novos ciclos e novas faixas etárias nem sempre de fato é comemorado. Às vezes vem o medo, o receio. E com isso, a gente pode pensar no seguinte ponto: o preconceito etário. Né? O que é o preconceito etário? É muito valorizado a juventude, né? Onde a produtividade está muito atrelada à juventude, às pessoas jovens, tanto oportunidade de emprego, se a gente for ver, né? Às vezes as pessoas que mais têm oportunidades são pessoas mais joviais. Mas, se a gente for olhar,
consequentemente, isso vai afetando a autoestima e a autopercepção que a pessoa tem consigo mesmo quando vai envelhecendo, né? Será que eu deixo de ter meu valor? Exatamente. Será que eu deixo de ter minhas qualidades? Será que eu não tenho mais significância quanto um jovem? E esses pensamentos autossabotadores, que na verdade é muito implantado, né? Não é que nasce do nada, mas a sociedade cultiva isso também. É verdade. Então, o preconceito etário é algo que ele vem aumentando muito com o passar do tempo, assim. E nessa luta diária de não querer envelhecer, muitas vezes vem demandas psicológicas, né, no sentido da negação, como eu trouxe. Então, assim, eu não quero envelhecer, eu não aceito envelhecer, né? E muitas vezes é uma luta contra a fase que a pessoa está vivendo. Sendo que depois, também é algo que eu separei para trazer a ressignificação disso. Puxando um pouquinho pro lado da estética, né? Na estética é bem visível isso. A aceitação da aparência, né? Porque a nossa cabeça e a nossa energia, elas não conseguem acompanhar esse envelhecimento do corpo e do nosso rosto. Então a gente recebe bastante pessoas assim que chegam e falam assim, eu me olho no espelho e eu não consigo mais ver aquela pessoa, porque na minha cabeça eu ainda tenho 20, 30 anos, mas quando eu olho pro espelho eu vejo outra pessoa, eu vejo uma pessoa com 50 anos, 60 anos, então isso é muito difícil, né? E a estética entra como um aliado para tentar equilibrar a aparência com o que tu sente por dentro. E também deixar um reflexo no espelho muito mais combinando com a energia que tu tá transmitindo naquele momento, que é de juventude, né? Que hoje em dia, apesar de tu ter 60 anos, tu ainda faz de tudo. Tu ainda é jovem, que é o que a gente recebe bastante aqui na clínica. É que eu acho que aí vai uma questão de evolução de geração mesmo, né? Então hoje a gente vive muito mais, né? Sim. Então, quando a gente vê uma pessoa de 70 anos hoje, que ainda trabalha, que ainda mantém, né, hábitos que antigamente essas pessoas com 70 anos já não conseguiam mais, né? Não tinham mais, talvez, habilidade física, motora, enfim, né, capacidade para estar exercendo, e hoje uma pessoa de 70 anos, saudável, ela, né, continua com as suas atividades, muitos continuam trabalhando, continuam, né, tendo os seus hobbies, né, os seus sonhos, enfim. Então, parece que antigamente até as pessoas elas não lutavam muito no sentido de, não, eu tenho 70 anos, mas eu sou jovem ainda, tenho muito o que fazer. Não, era o comum, né? Envelhecer e tá tudo bem. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já estão na busca dessa longevidade, né? Até porque hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida muito maior, né? Uma vez era até 50 anos, 40 anos. Hoje em dia 70, 80, 90, até 100, né? Então todo mundo quer chegar bem lá, disposto, bem consigo mesmo, para que a gente consiga se olhar e se reconhecer também, né? Isso é bem legal. É uma questão bem interessante, né? Essa questão de, claro, hoje estamos vivendo mais e queremos viver com qualidade, né? Então eu acho que quando a gente pensa assim, em envelhecimento e eu não estar saudável para realmente conseguir viver esse envelhecimento, né? Ficar dependente de outra pessoa, enfim, eu acho que isso nos preocupa. É a geração que está preocupada com isso. Talvez porque viu a geração anterior já vivendo um pouco mais, mas com falta de qualidade, ou tendo que se doar mais para cuidar de um familiar. E aí a gente começa a sentir essas dores, né? Eu quero estar vivo até os 90 anos, mas como, né? Bem, saudável. E claro, essa questão estética também é uma coisa que a gente escuta muito aqui, sobre não estar se reconhecendo. Não, parece que o tempo passou tão rápido, né? E eu cheguei aos 60 anos, mas parece que eu não cheguei, né? Mas é uma questão que isso pode ser genético, questões, acredito que pela nossa região também, um trabalho talvez mais na roça, no sol, solar, né? Exatamente, a exposição solar. A gente recebe pacientes que realmente estão jovens, então tem 50, 60 anos, mas eles têm afeições, rugas de uma pessoa de 80 anos, né? Então é isso que incomoda eles. É não se reconhecer nesse sentido, não é nem querer parecer muito mais jovem.
Não é essa o nosso tipo de paciente até hoje, né, a gente vê que vem trabalhando mais essa questão. Buscar um envelhecimento natural. Mas aí realmente algumas pessoas estão com esse envelhecimento acelerado esteticamente pela questão ambiental, pela questão de estresse, pela questão, né, da rotina, da vida da pessoa mesmo, né? Então esse retorno é tão bonito ver, sabe? Uma melhora e a pessoa se sentir realmente com a idade que tem, não necessariamente mais jovem, mas com a idade que realmente tem. Envelhecer com beleza, né? E a gente falando sobre isso, meninas, até me lembra uma questão assim. Quando a gente fala de negação barra envelhecimento, envelhecimento e negação, a gente pode pensar também da seguinte forma, que geralmente tem muito aquela cobrança, né? Idades e cobranças. Então, assim, eu até estava ouvindo esses dias uma menina no Instagram, gravou uns stories e estava falando sobre assim, e ela comentou, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu planejava que com, por exemplo, 27, eu ia já ter feito isso, né? E ela tava comentando isso e ela já tava com 30 e poucos. Então, às vezes a negação com o envelhecimento é muito isso também. Como que eu já tenho 30 e poucos anos e eu não alcancei as minhas metas que eu planejava lá com 20 anos para quando eu tivesse 27 eu já tivesse atingido. Então, envelhecer e negar ao mesmo tempo o envelhecimento, né, e ir contra ele, vem muito nesse quesito às vezes também, né? Tu já tem 30 anos e tu não tem a vida ideal, tu já tem 20 e poucos anos e tu não atingiu tal meta. Hoje eu acho que a gente vive numa sociedade que julga demais, sem conhecer de fato a trajetória de cada pessoa, né? A particularidade de cada um. Ô, Nath, mas sabe que eu fui essa pessoa? Eu achei que com 30 anos minha vida estaria zerada. O que eu vou fazer agora, né? Depois de 30, o que eu faço? Já alcancei tudo. Formada, daí já tinha feito tudo que eu imaginava, eu tinha realizado, mas eu não cheguei lá, sabe? Onde eu imaginava. Então, hoje eu já penso totalmente diferente. Eu sou um pouco mais realista, né? Porque eu pensava que com 22 anos eu ia ter tudo realizado. E assim, eu tô com 24, espera lá, né? Muito bom. Que a gente vê que essa expectativa, ela vai mudando. Sim. Conforme o tempo passa, a gente olha e pensa, meu Deus, né? Que loucura, querer fazer tudo isso, né, em tão pouco tempo. E eu acho uma coisa que mudou muito e é por isso que talvez a gente tenha essa sensação de que não fez tudo que queria até certa idade, né? Eu sinto que nas gerações anteriores a vida pessoal ela era uma prioridade. Então se vivia muito mais a sua vida pessoal e realizações pessoais, né? E a nossa geração ela já está mais ligada, ou talvez as pessoas com quem a gente convive, né? Mas a gente está mais ligado à vida profissional, né? E esse fazer tudo que eu quero fazer geralmente tá relacionado à vida profissional, né? Então é conseguir ter minha casa, meu carro, meu trabalho, a minha formação, né? Estabilidade. Investimento. Isso aí, exatamente. Então eu acho que a gente tá querendo muito, né? A régua, né? Talvez esteja alta. Esteja alta. E aí, claro, em conjunto a gente quer a vida pessoal também, né? Então as duas coisas ficaram pesadas, né? Não só essa pressão de nós com nós mesmos, né? Mas a gente vê e acompanha bastante também, como tu tinha comentado, ele até comentou também, essa pressão externa, mas não só de desconhecidos, assim, mas também de algum familiar. Já recebemos pacientes aqui que vieram falar assim, eu acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa, porque, sei lá, tal pessoa da minha família falou assim, tu não fez ainda um botox, tu tem 50 anos, tu nunca fez um botox. Então eu acho que vem essa pressão de dentro da própria família também. Sim, pessoas próximas, né? E aqui a gente preza muito por isso, assim, que a pessoa faça os seus procedimentos, porque ela está afim, né? Ela está vendo a necessidade, ela vai ficar mais feliz com isso, né? Uma realização pessoal. Uma realização pessoal. E assim, às vezes as pessoas vêm fazer algum tipo de tratamento
elas tinham uma expectativa, né? Então assim, eu ainda não quero rejuvenescer, eu só quero, assim, anos, né? Eu quero rejuvenescer 10 anos, né? Eu sei que me transformar e tal. Eu quero apenas, isso aqui tá me incomodando. Às vezes a gente olha pra pessoa e pensa, talvez ela vai querer fazer. Não, na verdade é uma mancha que tá incomodando, é outra coisa. Mas ela faz o tratamento, volta com aquela mancha ótima, adorando, mas às vezes meio um pouco triste porque algum familiar falou assim, tu fez o tratamento, né, não era pra melhorar mais, mas a queixa da pessoa e o tratamento da pessoa era referente àquela mancha. Não era sobre o todo, não era o rejuvenescer, mas as pessoas já cobram isso. Então a pessoa vem satisfeita com o resultado dela. Mas alguém falou algo e olha como mexe com a pessoa e ela começa a querer outras coisas ou esperar outras coisas daquele tratamento que nem era o intuito, né, principal. Então, eu acho que a gente ainda ouve muito, né, o exterior, a mulher principalmente, Tem muita voz ainda, né? Tem. E esse medo de envelhecer, ele acaba trazendo outras consequências, que é o que a gente fala muito hoje em dia, que é o exagero, né? Muito procedimento estético, porque tu vê uma ruguinha ali, tu vê um sinal ali, tu já quer tirar, tu já quer deixar lisinho, pra que ninguém venha e fale assim, tu já tá toda enrugada, tu já tá toda flácida. Tal coisa. E esses exageros realmente é uma coisa que ele traz um resultado da noite pro dia, né? Então tu faz um preenchimento... Que é o que a maioria das pessoas querem, né? Um resultado isso no próximo mesmo. dia, já sair nova, com menos 20 anos. E aí tu enche todo o rosto, né? Claro que em algumas situações vale, outras não, né? Mas é o que o que eu mais gosto de tratar é rejuvenescimento. Eu amo, assim, é o que eu mais gosto, porque é uma transformação que ela não acontece só de forma exterior, né? A gente vê as pessoas se amando mais, curtindo sair, que às vezes já não saía mais porque estava incomodada com o seu envelhecimento. Então eu adoro isso, mas eu adoro o processo todo de tratamentos, né? A gente não envelheceu do dia pra noite, né? Infelizmente não é uma sessão que a gente vai resolver, só quando nós pensamos em exageros mesmo. Então se a gente vai preencher um rosto inteiro sem tratar aquela pele, a gente consegue o resultado, né? Mas de forma assim, mais natural, de forma com um processo que a gente vai melhorando a qualidade de pele mesmo, isso é um processo. E o exagero, ele poderia até ser olhado assim de uma forma tanto preocupante, né? Porque o que aquele exagero que a pessoa tanto necessita está pedindo de fato internamente. Exato. Geralmente está ligado a alguma necessidade interna, um medo excessivo. Medo de aparentar uma idade que tu não tenha, talvez também, pra sociedade, né? Não por ela, né? Não por ela. E esse excesso ao longo do envelhecimento, ele não fica legal, tá? Ele não comporta, porque a pele, ela vai ceder, o corpo não sustenta, não sustenta, então é uma busca que ela não para. E aí realmente, quando a gente não faz um tratamento assim mais adequado, o exagero ele vira um ciclo. Na verdade, a gente pode pensar assim, tudo que é excesso. Né? Tudo que é excesso é prejudicial. Vocês trazem a área da estética, né, meninas? Mas se a gente for pensar, todo excesso ele se torna um malefício na vida de uma pessoa, né? Ou a falta faz mal, mas o excesso também. Sim, é verdade. Na parte da estética, eu acho que, trazendo para nossa realidade aqui, né? Eu acho que esse exagero, muitas vezes, ele vai apagar a própria beleza que a pessoa tem. A própria identidade dela. Não era necessário naquele momento, sabe? E muitas pessoas não se veem depois. Não. Ainda, por isso que elas continuam insatisfeitas, né? E hoje em dia a gente consegue, pelo menos é a abordagem que eu tenho, a abordagem que a Eli tem também, né? Porque a gente trabalha juntos, então, né? De tentar trazer assim para as pessoas e colocar na cabeça delas também. A gente consegue trazer bons procedimentos, novas tecnologias para que a pessoa consiga envelhecer saudável, com uma pele bonita, não transformar totalmente, mas que ela chegue lá nos 70 anos se sentindo bonita, se olhando no espelho e se reconhecendo, né?
A mulher, ela gosta disso, né? E até assim, uma queixa, eu vou me maquiar, né? E, gente, até o jeito de se maquiar, ele deve ser diferente quando a gente tem uma pele jovem, uma pele madura. E isso às vezes não existe produto para uma pele madura. Ou muito pouco, né? Enfim. Então, né? É complicado. Então, entra no preconceito etário. E será que essa pessoa não consome mais? Hoje, eu acho que isso vai mudar até pela questão de ter mais pessoas envelhecendo e querendo comprar esses produtos, né? Mas é uma coisa que é mais difícil. Então, a maquiagem também é isso. Quando eu vou me maquiar, craquela mais, incomoda mais, então se trata a pele fica mais bonita numa maquiagem, né? Então, eu acho que são N questões que, principalmente no mundo das mulheres, entra ali num conflito. Ela quer se maquiar, se arrumar, mas já não fica tão bom, né? Então, teria que ter uma mudança mesmo de hábito, de produto, porque cada fase precisa de coisas diferentes. Sim, eu já escutei de uma pessoa assim bem próxima que ela falava assim, quando eu recebi um convite de casamento ou um convite de uma festa, que eu precisava ir mais arrumada, que eu queria me sentir melhor, que eu tinha que marcar uma maquiagem e começava a me dar crise de ansiedade. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, mas eu vou fazer uma maquiagem e vai piorar, porque aquela ruguinha que eu tenho aqui vai aparecer mais, porque a base pesa muito. E no fim a pessoa deixou de ir em várias festas por esse medo de parecer mais envelhecida por conta de uma maquiagem que às vezes não é pra ela, sabe? Porque aí ela não consegue achar outra também solução, né? O medo, a gente pode pensar que ele se torna um problema quando ele começa a tomar a direção da vida de uma pessoa, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente pode pensar muito em envelhecimento com propósito, né? Envelhecer não é uma perda, pelo contrário, é entrar em novos ciclos, atingir novas fases, e é possível envelhecer com propósito, né? Bem Com legal propósito, autocuidado, né? Porque junto com o envelhecimento, não sei se vocês vão compartilhar do que eu vou trazer, mas assim, a gente pode considerar que cada fase ela vai ter algo específico. Cada fase ela nos proporciona alguma coisa. Então, assim, a fase jovial, né, a fase jovem, adolescente, jovem, cada fase é vivida uma coisa, né? Então, uma pessoa que ela vai envelhecendo, ela às vezes vai ter muitas coisas que um jovem não consegue ter. Por exemplo, eu considero que eu estou na minha fase jovial, mas muitas vezes o meu pai e a minha mãe, eles são referências de vida para mim, porque já estão em uma certa fase que eu não cheguei ainda. Então, experiência de vida, conhecimento, é coisas que uma pessoa a pessoa vai adquirindo com as fases que ela vai conquistando, né? Então, a gente pode olhar para o envelhecimento como conquistas. E tudo é a forma como a pessoa lida com esse propósito de vida, né? Que forma que eu quero envelhecer? Que futuro que eu quero ter para mim? É importante a gente planejar, mas também é importante a gente lembrar que o ideal não é a gente viver lá na velhice ou lá no futuro, né? Porque não é a garantia. Então, é a gente viver o hoje. E sem uma preocupação excessiva, né? Com esse depois, né? E aproveitar, né? Esse caminho, né? Aproveitar o que o tempo vai trazer pra ti. Porque assim, né? O tempo passa e realmente ele traz coisas boas pra gente também. Isso. Com certeza. Eu acho que o que tu falou, Nath, pra mim tudo são fases. Hoje eu consigo identificar fases da vida, até fases que a gente precisa trabalhar mais, fases que a gente quer aproveitar um pouco mais, fases que a gente precisa estudar um pouco mais, né? E vai ter a fase, eu acho que como essa fase jovial, a gente tem muita novidade, muita vontade e a gente realiza muito. É uma fase importante. É uma fase importante. E quando a gente vai para uma fase mais tranquila, eu sinto que algumas pessoas, eu gosto de conversar muito, eu sinto que algumas pessoas sentem falta daquela novidade o tempo todo, né? Mas na verdade, tudo tem o seu tempo, né? E aceitar que aquele tempo passou também é importante, né? E às vezes pode ser substituído por outras coisas. Isso, exatamente. Então eu acho que a gente fica muito preso na perda. E nessa fase que
conheço pessoas que, assim, já passaram da fase, não gostam mais de sair, por exemplo, de balada, vamos botar assim, faz um tempo que eu não vou. Inclusive, e não sinto falta, eu vivi bem a fase. E hoje gosto de outras coisas, e tá tudo bem, mas eu vejo pessoas que nem gostam mais, mas se obrigam ainda a fazer, porque faz parte, porque pra se encaixar. Então eu acho que toda fase tem o seu lado bonito e adequado, né, para cada ocasião. Então, acho que isso também é uma coisa que eu vejo bastante. Assim. E saber aproveitar isso, né, para que a gente não chegue lá no futuro, olhe para trás e ver, por que eu não aproveitei mais, né? Eu era tão feliz nessa época, fazia tanta coisa. E aproveitar cada momento é o que tem o seu momento. A garantia hoje, né? Então, quando a gente fala de ressignificar, talvez seja fazer as pazes com a gente no momento em que a gente está, né? Validar tudo aquilo que foi vivido, até porque a gente é o que a gente é no momento atual, independente da idade, por conta da nossa trajetória e da nossa vivência, as nossas trocas com as pessoas, né? Por exemplo, se eu for olhar, a minha adolescência foi muito boa, vivi muitas coisas e tudo mais, mas eu não invalido a fase que eu tô hoje, que é uma fase em que eu estou formada, atuando na minha profissão. Agora é um outro momento da minha vida. E que quando eu passar essa etapa, eu vou entrar em outra fase, né? Então, é sempre conhecer coisas novas e se permitir viver o novo. Não é sobre perder, até porque o conhecimento, as vivências, a gente carrega com nós, a gente não perde. Então, aquilo que faz sentido vai sempre estar com a gente, só que de uma outra forma. É verdade. Né? E falando de fases, né, que eu acredito muito nisso, que a gente tem que ir achando dentro da fase que a gente tá, coisas que a gente gosta de fazer, mas que a gente consiga fazer, né, que não precisa ficar nessa busca, né, de querer fazer o que nós fazíamos antes. São novas coisas, nova forma de fazer. Exato. Então, eu acho que essa busca de querer fazer sempre igual eu fiz, né? Igual era, exato. Então, que isso, né, a gente consiga viver cada fase, aceitando a fase, respeitando o passado, né? E achando novas formas de fazer, né, as coisas. E pensando nisso, vocês já pararam para pensar algo que o tempo trouxe de melhor para vocês? Vocês olham para trás e pensem assim, nossa, hoje eu lido com isso melhor. O que o tempo trouxe para vocês sobre isso? Que pergunta Então, até tu me fez lembrar de uma história. Eu tava conversando com uma menina mais novinha do que eu, porque a gente também não é velha, né? Mas, conversando com ela tava falando sobre a faculdade, que ela tava numa época tão boa, não sei o que. E eu falando assim pra ela, aproveita, porque é um tempo que nunca mais volta. E é tão boa a faculdade, a época da escola, não sei o que. Eu comecei a pensar, e ela olhou pra mim e falou assim, mas tu não tá formada? Daí eu falei, toda. Ela falou assim, e não é bom também? Aí eu parei e pensei, eu falei, é bom. Realmente, a gente acha que não, mas tu para e pensa assim, eu tô formada, eu tô construindo a minha vida. Que fase boa que eu tô também. Aquela fase era muito boa, mas essa também é boa. Validou a tua fase, né? Sabe, deu um insight essa Deu. E eu às vezes olho pra trás e fico pensando numa coisa. Isso de aproveitar que ela falou, né? Eu tenho vontade de voltar e dizer assim, calma, Liz. É verdade. Calma. Tu sempre fala isso pra mim. Eu falo, talvez por isso. Lê, eu já passei por isso, calma. As coisas não vão sair do lugar. Vai ter o seu tempo. E tudo que é pra acontecer, vai acontecer também. Eu fui a pessoa que terminou a faculdade, começou a especialização, não terminei a especialização, entrei em doutorado, terminei o doutorado, fiz doutorado, terminando a especialização, sabe assim? E trabalhando em 2 lugares, enfim. E aí eu fico olhando pra trás e penso, meu Deus, talvez eu não tenha curtido alguma fase, assim, eu só vivi, só sobrevivi. Talvez eu só sobrevivi. E aí, às vezes, eu falo pra ela, calma, aproveita essa fase, vai ter tempo de tudo. Pior que é mesmo. Então, eu acho que o tempo me trouxe isso, um pouco mais de paz, assim.
de que as coisas vão acontecer e a certeza de que o que a gente planta, a gente colhe. Sim, verdade. Então, isso traz uma leveza, assim, tenho certeza que o que eu tô, né, o que eu já plantei, na verdade, já tô colhendo, e isso me traz uma tranquilidade, assim. O que era ansiedade traz uma tranquilidade. Essa tua fala é muito bonita, né? Tanto essa parte do acolhimento pro teu eu do passado, né? Que tu gostaria de acolher um pouco mais e dizer pra ter um pouco mais de calma. De fato, é uma fala muito bonita. Até ver os teus olhos brilhar na tua história, a gente tá aqui pessoalmente, é bonito de ver. E eu posso pensar que quando a gente fala sobre envelhecer, eu acho que hoje, olhando pra mim, quando a Anne fala e eu penso, a emoção vai. Quando a Anne fala isso, eu acho uma fala muito bonita porque faz muito sentido pra minha história de vida também. Assim. A gente olhar pra trás assim, hoje a gente vê onde a gente chegou e saber que passamos por tantas coisas que talvez lá atrás foi certos momentos de angústia neles e tudo mais, né? Mas eu diria que, escutando a Anne falar também sobre ela falar com a outra menina que sente falta da faculdade e tudo mais, eu considero que eu hoje sou uma pessoa que não sinto falta do meu passado. É estranho dizer isso. Não de forma de invalidar. Sim. Mas pela forma que eu sempre vivi muito presente. Por exemplo, hoje eu não tenho amizades que eu tinha lá quando eu era adolescente. Mas que quando eu era adolescente, aquelas amizades fizeram muito sentido. Sim. E hoje, na fase que eu tô, tá comigo no meu ciclo profissional, no meu ciclo de amizade também. A família continua a mesma, né? Só acrescentam pessoas, mas assim, tá comigo quem tinha que estar nessa fase. Então, assim, eu sou grata por quem passou pela minha vida. Mas eu não sinto saudade. Não sinto saudade do processo da faculdade. Claro, era legal, mas não é algo que eu fico pensando, eu queria voltar lá, não, porque foi necessário. Tu viveu com intensidade, né? Eu acho sou muito assim. Eu tenho fases que eu tenho essa mesma impressão, né? Eu sou que não é que eu não gostava, eu gostei, mas eu vivi isso e passou. Isso. Então, tipo assim, hoje a fase que eu tô, ela é muito boa. E uma vez eu até perguntei, foi pra minha irmã. Não, foi pra minha mãe. Eu perguntei assim, mãe, tu gosta da fase que tu tá hoje, da tua idade? E ela respondeu assim, eu gosto. Cada fase foi necessária. E hoje eu sou feliz assim como eu me sentia feliz nas outras fases. E eu lembro que isso eu guardei na minha memória. E assim, eu tento olhar pra minha vida com esse olhar, porque eu sinto que esse olhar ele me ajuda. Com certeza. Então tudo, eu acho que envelhecimento, ele pode ser vivido com propósito, né? Com propósito, focar no momento presente. O futuro, ele é importante a gente planejar, mas não é interessante a gente viver nele, porque ele não é uma garantia. E o passado, ele pode ser escola e ser guardado na memória. Mas o convite para esse podcast, eu acho que a gente poderia finalizar convidando todas as pessoas que nos ouvem, nos acompanham, a viver o momento presente, né? Porque é a nossa maior garantia e é a nossa felicidade garantida, né? O que é a felicidade? A felicidade, ela às vezes não vai ser fixa, né? Em todos os momentos. Então, é um misto de emoções. Às vezes, no momento presente, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a felicidade, ela tá guardada na gavetinha e ela vai aparecer em algum momento. Então, essa é a nossa garantia hoje. Então, viver o presente, né, com propósito, cuidando da gente, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, que é o que a gente tem como garantido, seja a família, seja os amigos, sejam colegas de trabalho, pessoas que a gente tem na nossa vida. Então, viver com propósito cada fase que a gente consegue avançar. É isso aí mesmo. É verdade, Nath. Eu acho que essa tua dica, né, teu conselho, enfim, como a gente poderia chamar, ele faz com que, se a gente vive o presente, a gente consegue passar de fase sabendo que a gente aproveitou, né? Então, sem aquela saudade ruim, uma saudade boa, né? De lembrar
mas, nossa, vivi, lembro, foi bom. Eu acho que traz essa paz, né? Então, hoje em tempos cada vez mais difíceis de viver o presente e sempre pensando no futuro e resgatando o passado e telas e celular, e o que importa é isso. Ressignificar é envelhecer da melhor maneira possível, né? E eu vou fechar agradecendo vocês. Obrigada por hoje, me emocionei. Eu queria esse projeto, né? Bem legal. E agora eu vou pedir para que quem acompanha a gente vai lá depois no nosso Instagram da clínica e também nos diga o que acha que o tempo trouxe de bom, de melhor, né? Então, vamos ver o que o pessoal fala e a gente compartilha no nosso Instagram. Tá? Perfeito. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.